E hoje é dia de atualização da nossa carteira pública. Vamos fazer o nosso aporte do mês de outubro de 2024. Para quem não conhece, no início de 2022, a gente começou aqui a montagem do zero de uma carteira de investimentos. E todos os meses eu venho aqui mostrar esse aporte, mostrar esse balanceamento para vocês na prática. O intuito desse quadro é mostrar para vocês todos os meses como diversificar e rebalancear uma carteira. A gente tem aqui valores investidos em renda fixa, ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior. Então no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês o aporte desse mês, onde ele será direcionado, vou mostrar esse rebalanceamento na prática. Com esse aporte a gente vai passar dos 19 mil reais investidos, a gente investe mensalmente 500 reais mais os dividendos. Eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist com todos os episódios desde o primeiro. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, te sugiro a clicar nesse link e assistir alguns episódios anteriores, porque vai te ajudar. Ver uma montagem de uma carteira na prática, uma estruturação, um rebalanceamento é muito importante para sua evolução como investidor. Então, além de mostrar para vocês o aporte do mês e esse rebalanceamento na prática, vou aprofundar um pouquinho nos detalhes da carteira, como a evolução dos dividendos, quanto a gente vai receber. A gente está recebendo de dividendos nesse mês de outubro, qual é a rentabilidade da carteira, a evolução dessa rentabilidade em comparação ao CDI, em comparação ao Ibovespa, em comparação ao IPCA, enfim. E quais são os ativos que estão com a melhor performance, quais os ativos que estão com a pior performance. Vou mostrar todos os detalhes aqui pra você. Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu ensino sobre finanças e investimentos, como você montar uma boa carteira de investimentos por longo prazo, como multiplicar de maneira segura e gerar renda passiva todos os meses através dos seus ativos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e se você tá assistindo esse vídeo é porque você tem interesse, eu te peço para você se inscrever, deixar o seu like aí também na confiança, porque eu sei que esse vídeo, de como os demais que já foram postados e os demais que serão postados no futuro, vão agregar demais na sua evolução como investidor. Deixe um comentário também se você gostar, compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp, compartilhe com seu amigo que está aprendendo a investir também. Então sem mais enrolação, bora pro nosso aporte, bora pra nossa carteira pública. Aqui está o nosso dashboard no Status Invest, onde eu uso para organizar e consolidar a nossa carteira de investimentos. É importante que você utilize sites ou aplicativos como esse para você organizar, porque se você depender unicamente das suas corretoras, sua carteira de investimentos vai estar uma bagunça, e para você fazer um rebalanceamento é importantíssimo você utilizar sites como esse. Eu gosto muito do Status Invest e gosto muito do Investidor 10 também. Aqui a gente tem a rentabilidade da nossa carteira, a rentabilidade em um ano está em quase 20%, rentabilidade total em quase 34%. Aqui tem a composição da nossa carteira que a gente vai utilizar, né, para fazer o rebalanceamento. Nada mais é do que a macroalocação. Aqui está o patrimônio, a evolução do patrimônio. A gente está com 18.633 antes de fazer o aporte, ou seja, a gente vai fazer o aporte aqui de 500 reais mais os dividendos, então a gente vai passar dos 19 mil reais investidos. E aqui tem os proventos. Nesse mês atual a gente recebeu um total de 72 reais. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Primeiro vamos falar sobre a rentabilidade. Aqui está a rentabilidade da nossa carteira e eu fiz questão de colocar todos os indicadores, né? A nossa carteira ela está em amarelo, a rentabilidade dela, o Ibovespa, né, que é o índice que replica o desempenho das principais empresas da nossa bolsa, o IFIX, coloquei o IFIX aqui também, que é importante a gente falar sobre o IFIX, que é o desempenho dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa, o CDI e o IPCA. Então vamos lá, aqui tem toda a comparação. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Nesse momento, nos últimos 2 anos, a nossa carteira rendeu 31%. Vejam bem, a comparação aqui é desde o dia 24/10/2022. O Ibovespa rendeu 11%, o IFIX 6%, o CDI 25% e o IPCA 9%. Ou seja, a nossa carteira está batendo todos os principais índices de mercado. Quando a gente monta uma carteira focada no longo prazo, bem diversificada em ações, fundos imobiliários, investimento exterior, renda fixa, o nosso principal objetivo é ao longo do tempo ir superando os principais índices de renda fixa, principais índices de ações, e é exatamente isso que está acontecendo aqui na nossa carteira. Um ponto importante, vejo que a gente comparando ela com o Ibovespa, a nossa carteira tem uma volatilidade muito menor, justamente porque ela está muito bem diversificada. Enquanto agora a gente está passando por um momento de queda dos fundos imobiliários,
queda das ações, o que está acontecendo com a renda fixa? A renda fixa está subindo, a gente tem aqui o Tesouro IPCA e no exterior está no topo histórico. Eu vou mostrar aqui para vocês o desempenho dos nossos ativos no exterior, não para de subir. Então, enquanto duas classes da nossa carteira estão caindo, outras duas estão subindo, porque são ativos descorrelacionados, possuem uma correlação negativa. É importantíssimo você fazer isso dentro da sua carteira. E é isso que prega, é isso que ensina a teoria moderna de portfólio de Harry Markowitz. Esse estudo, inclusive, já ganhou um prêmio Nobel de Economia, que ensina exatamente isso, que você tem que montar uma carteira diversificada, mas diversificada com estratégia, com ativos descorrelacionados. Indo aqui para os nossos proventos, vamos dar uma olhada na nossa evolução. Esse mês a gente recebeu R$72, no mês passado a gente recebeu 41, mas vamos dar uma olhadinha desde o início, essa escadinha. Olha essa evolução, lá no nosso primeiro mês a gente recebeu R$1 e foi subindo aos poucos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Há um ano atrás a gente estava recebendo uma média de R$30 e agora a gente já está recebendo uma média de R$60, R$70. E essa evolução só acontece por quê? Porque você é consistente ao investir em bons ativos geradores de renda todos os meses. A gente recebe nossos dividendos, a gente reinveste esses dividendos, juntamente com o valor do nosso aporte mensal. Aqui também na parte dos proventos, a gente consegue ver, além dos últimos recebidos dos últimos meses, o total recebido. A gente recebeu desde o início da carteira, a gente já recebeu um total de R$1.020,75. E agora indo aqui para a composição, a nossa macro alocação da nossa carteira, que nada mais é do que qual é a porcentagem que a gente tem atualmente em cada classe. Em ações no Brasil, 28%, em fundos imobiliários, 28%, no Tesouro IPCA, 16% e ETF no exterior, 26%. E qual é a nossa carteira meta? O que a gente definiu como objetivo para cada classe? Ações, 30% é a nossa meta, fundos imobiliários, 30%, tesouro, 15% e exterior, 25%. Então essas duas aqui estão à frente da nossa meta e essas duas primeiras, ações e fundos imobiliários, estão para trás da nossa meta. Então, em tese, para rebalancear a nossa carteira, eu preciso focar nessas duas classes. Então, como os ETFs no exterior estão subindo, os ativos no exterior estão subindo bastante, por isso passou bastante aqui do nosso objetivo. O dólar também vem batendo recorde atrás de recorde e por isso também ajuda nessa valorização. Esse mês eu não vou investir no exterior, vou investir um pouquinho no Tesouro IPCA, apesar, né, de estar acima da nossa meta, e eu vou explicar o motivo. Vou investir também em ações, mas o foco vai ser em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, assim como eu falei no último vídeo, o vídeo que eu soltei essa semana, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, os fundos imobiliários estão sofrendo uma queda maior, justamente por esse aumento da taxa Selic que a gente teve aí recentemente, e justamente pela expectativa que essa Selic continue subindo. Então, dando uma olhada aqui no patrimônio, a gente consegue ver, vamos dar uma olhada aqui principalmente em fundos imobiliários, a gente vê que praticamente todos os nossos fundos imobiliários estão no negativo. Só o KNCR que está positivo. Bons fundos imobiliários estão em queda, trazendo essa rentabilidade negativa no curto prazo. Então eu vou focar aqui em aproveitar esse momento de queda e comprar mais cotas desses fundos imobiliários. Como eu disse para vocês, o exterior vem subindo bastante. Vejam bem, o VAO está com uma rentabilidade de 40% e o VNQ de quase 20%. Então, por isso a gente vai deixar um pouquinho de lado esse mês ETF no exterior. E em ações, né, a gente está com algumas empresas com ótima rentabilidade, ali como Porto Seguro, Itaúsa, Caixa Seguridade, Sanepar com 40% de rentabilidade, Porto Seguro com 64%, Copel com 21%, mas a gente vê aqui que algumas empresas estão no negativo. Banco do Brasil, que a gente adicionou, né, no último mês, eu fiz um vídeo falando sobre Banco do Brasil, ela tá ali, a gente só tem duas ações e é por isso que eu vou comprar mais ações de Banco do Brasil hoje. Tá com uma queda de 6%, Fleury apenas 4%, Taesa 3%, vou comprar ações de Taesa hoje, e Santander apenas 3% de queda. Então a gente vê que a carteira de ações, apesar da gente também estar num momento de queda, ela está bem positiva, está com quase 15% de valorização total, diferentemente, né, dos nossos fundos imobiliários, que está com uma queda total ali de 8%. E já olhando o Tesouro, uma valorização total de 13% e ETF no exterior de mais de 30%. Então, qual vai ser o foco do nosso aporte esse mês? Dos 580 mais ou menos que a gente tem para investir, que é o nosso aporte de R$500, mais os 70 e poucos de dividendos, eu vou focar cerca de R$300 em fundos imobiliários, cerca de
R$150 em ações e cerca de R$100 no Tesouro IPCA+. Ah, Pedro, mas por que você vai comprar Tesouro IPCA se ele está acima da sua meta? Justamente por isso daqui. Títulos do Tesouro IPCA superam máximas históricas com prévia da inflação acima das expectativas. Então, como a gente está tendo um movimento de alta da Selic e uma subida da inflação também, esses títulos passam a oferecer mais. A taxa fixa dele, o Tesouro IPCA, ele é Tesouro IPCA mais uma taxa fixa, ele passa a oferecer uma taxa maior. Como a gente pode ver aqui, como a gente vai ver aqui, ó, hoje é dia 24/10, na primeira atualização, às 9 horas, o Tesouro IPCA com vencimento para 2029, que é o que a gente compra, rendiam respectivos 6,82%. Ou seja, ele está oferecendo uma rentabilidade de IPCA mais 6,82%. Isso é uma taxa altíssima para um título com baixíssimo risco. Vejam bem, Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 6,84%, investimento mínimo de R$32, a gente vai investir cerca de R$100. E esses aqui foram um aporte de hoje, dia 24/10. Como eu falei para vocês, Tesouro IPCA, compramos ali cerca de R$100, compramos 4 ações de Banco do Brasil, como eu mostrei para vocês, era a última empresa que está mais para trás, justamente porque foi a última empresa que eu incluí na carteira. Comprei também uma ação de Taesa e 3 fundos imobiliários. Uma cota do HGRU, fundo de tijolo, uma cota do VISC, fundo de shopping centers, e uma cota do HGCR. O HGRU e o HGCR foram os 2 fundos também estão mais para trás, foram os fundos que eu incluí recentemente também na carteira, e o VISC é um dos fundos que teve uma queda muito forte aí recentemente também. E assim ficou a carteira após o aporte do mês de outubro. Passamos de R$19 mil investidos, em ações a gente se manteve ali em 28%, fundos imobiliários foi um aporte maior, então pulamos para 29%, nos aproximamos da nossa meta que é 30%, tesouro nos mantemos ali em 16%, e exterior caiu um pouquinho, né, porque eu não fiz o aporte desse mês, caiu de 26% para 25%. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de atualização aqui da carteira pública. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, e até o próximo vídeo, valeu!